Olá, tudo bem? Que bom ver você aqui no nosso treinamento de oxisanitização. Seja muito bem-vindo. Mas antes, se você não me conhece ainda, deixe eu me apresentar. Meu nome é Gustavo Marque, eu sou da Limpa Seu Sofá, que é uma empresa de higienização de estofados, né? Nós atuamos em várias áreas, vários estados do Brasil, são 12, se eu não me engano, são 12, mais de 20 unidades, né? Uma na Europa também. Então acompanha aí a gente, eu tenho certeza que você vai gostar bastante da nossa empresa. E além de higienização de estofados, que é o nosso foco, o nosso forte, nós trabalhamos com linha de sanitização. Não só sanitização de ambientes, mas também trabalhamos com a oxisanitização. A oxisanitização ela tem nos ajudado muito a fazer uma higienização de qualidade, né? Não só para atender os nossos clientes, as empresas e tudo mais. Então, nós vamos aprender o que é a oxisanitização. Eu já mostrei para você aí, né, o que a gente vai ver, mas vamos aqui só dar uma olhada certinho no que a gente vai ver nesse treinamento aqui, tá? O que é o ozônio, equipamentos, formas de ozônio. A gente vai ver que existe uma forma líquida também, que a gente consegue fazer uma solução ozonizada, segurança e certificação, como que funciona a prestação de serviço e algumas aulas práticas que eu gravei aqui para vocês para mostrar como é que funciona, tá? Então, mas vamos aqui à primeira pergunta, o que é o ozônio? Gente, o ozônio, ele é um gás incolor, e ele tem um poder oxidante muito grande, né? Nós podemos dizer que o ozônio ele é praticamente aí um desinfetante natural, que ele age na maioria dos micro-organismos patogênicos, aqueles micro-organismos que fazem mal à nossa saúde, incluindo vírus, bactérias, protozoários, apresentando uma eficiência germicida que excede ao cloro. Então hoje, por exemplo, muitas pessoas utilizam cloro, né, uma solução clorada, um hipoclorito de sódio, para poder desinfetar algumas coisas, né? O ozônio, ele, em termos bactericidas, virucidas, ele tem um efeito maior do que o cloro. Então veja a eficiência dele, né? E o melhor de tudo isso, que ele, além de não deixar cheiro, não deixa resíduo, né? O cloro, ele reage com algumas coisas, deixa um resíduo, então, e o ozônio não. Ele simplesmente se decompõe e consegue ali fazer um processo bactericida de uma forma natural. Então é fantástico aí a parte do ozônio, né? Pessoal, então vamos falar aqui na parte virucida, né? Então o ozônio, ele é eficaz contra vírus? Sem dúvida nenhuma. Então o ozônio, ele é fantástico para os vírus, inclusive os vírus encapsulados, ok? Então, por exemplo, algumas proteínas, alguns vírus, que nós chamamos de vírus encapsulados, que tem uma camada de gordura, o ozônio, por ter um poder oxidante muito grande, ele consegue acabar com essa camada de gordura e combater o vírus, certo? Então, coronavírus ou outros vírus, o ozônio, ele é extremamente eficiente, tem estudos que comprovam isso. Então, por ele ser uma matéria-prima oxidante, ele consegue com certeza remover o vírus. Então nós podemos utilizar o ozônio para fazer essa parte virucida, né? Então o que mais nós podemos dizer do ozônio? Que ele é uma matéria-prima natural. Na escola a gente falava muito da camada de ozônio, até hoje a gente fala, né, que tem uma camada de ozônio que protege a gente dos raios solares, e isso é feito de uma forma natural, né? O raio solar hoje, com os raios ultravioletas, eles, de uma certa forma, eles conseguem dividir o oxigênio, né? Vira duas moléculas de oxigênio e acrescenta mais uma camada, mais um componente, formando três oxigênio, que na verdade é o ozônio. E o Sol faz isso, e geralmente isso acontece na estratosfera, né? Então ali você tem uma concentração de ozônio natural muito grande, e essa concentração grande nós chamamos de camada de ozônio, ou a maioria das pessoas conhece como camada de ozônio. Então muitos utilizam o ozônio justamente para poder ali sanitizar alimentos,
latas para você conservar, né, toda aquela coisa. Eu não sei se você já viu em casa o pessoal colocando uma tampinha de água sanitária para matar as coisas na salada, verdura. Eu mesmo já fiz, isso é uma prática, isso é uma coisa comum. Então o que acontece? Ali está matando as bactérias e coisa e tal. E você tem que enxaguar muito bem depois, né, para tirar todo o cloro, tá? Então, numa solução ozonizada, numa água, o ozônio, uma solução que tem o ozônio, ela é muito mais eficiente do que o cloro. E como ele se dissipa facilmente, o ozônio simplesmente ele se transforma novamente em oxigênio, você não precisa nem enxaguar, né? Então você pega o produto e ele já está pronto para uso na questão de estar desinfetado, está sanitizado. Então o ganho que essas indústrias alimentícias, seja um restaurante, seja outra coisa, ganham com o tempo é enorme, né? Então o ozônio é utilizado como sanitizantes de muitas áreas alimentícias e também em ambientes, né, que nós vamos falar um pouquinho já. Então, como que os equipamentos hoje que geram ozônio trabalham, né? Ele pega o oxigênio do ar, tá? Nós estamos vendo aí o oxigênio aqui, ok? De acordo com uma descarga elétrica contínua, ele quebra a molécula do oxigênio, certo? Formando duas moléculas. E nesse mesmo processo é adicionado mais um átomo de oxigênio, ou seja, fica O3, são 3 moléculas de oxigênio, ok? Então, nós temos aqui, quando nós temos 3 moléculas de oxigênio, nós estamos falando do ozônio. Então, o ozônio ele é utilizado, a gente pode colocar ele no ambiente, nós podemos ozonizar uma água, nós podemos fazer, depois que o ozônio fez a tua parte, ele logo se dissipa, ele tem um alto poder de desinfecção, mas como ele é muito instável, logo ele volta ao seu estado original, ou seja, o oxigênio. Ele perde essa molécula, uma molécula e vira oxigênio novamente. Então, assim, ele se transforma, né? O oxigênio quebra, adiciona mais um, forma o ozônio, se quebra novamente, perde uma molécula e vira oxigênio novamente. Então, esse ciclo nós chamamos de efeito corona, tá? Bom, nós falamos agora do efeito corona, mas quais os equipamentos no mercado hoje que faz esse efeito corona de uma forma eficiente, gerando o gás ozônio para a gente poder fazer um processo legal? Nós vamos falar de um equipamento maravilhoso que é o OxyPower. Nós vamos falar dele agora na próxima aula. Acompanhe aí sobre o equipamento. Vamos lá. Opa, vamos falar do equipamento agora, né? Nós estamos aqui, eu já estou aqui com o meu OxyPower. Isso daqui é um equipamento aqui, um dos mais adequados que nós encontramos no mercado e ia fazer aquilo que a gente precisava, né? Então, esse daqui, um equipamento da Allkit, eles fabricam os equipamentos da OxyPower. Vamos falar aqui, gente, sobre os equipamentos então, né? Esse equipamento, através do efeito corona, que utiliza a tecnologia da OxyPower, tem, por exemplo, eletrodos de titânio, célula de quartzo. Então, é um equipamento legal para criar o ozônio, né? Alguns utilizam alguns equipamentos chineses, nada contra a China, mas alguns equipamentos utilizam tecnologia como geração de ozônio através de luz UV, que na verdade não é tão eficiente como essa tecnologia aqui dessa máquina, tá, gente? Então por isso que a gente foi atrás para ver um equipamento que faria o processo legal que a gente estava precisando. E agora eu quero apresentar para vocês algumas funções desse equipamento aqui, né? A gente fala que ele é trivolt, por quê? Porque ele tem a tomada 110, 220 e 12 volts, né? Deixa eu só mostrar aqui para você, ver se você consegue ver. Aqui atrás, ó, eu consigo facilmente plugar. Quando é na tomada, tá vendo? Tem o da tomada, eu simplesmente plugo aqui, pluguei, rosqueei, eu tenho tomada. Tirei,
eu coloco aqui, eu já tenho uma tomadinha 12 volts, tá vendo? Então eu consigo, por exemplo, ligar no veículo sem a necessidade de ter uma extensão, eu deixo o carro ligado, né, tudo fechadinho, ok? Então eu consigo ligar no próprio veículo, fazer, por exemplo, uma oxisanitização num lugar que não tenha tomada próxima, né? Então o equipamento, ele é bem legal, ele é bem versátil, certo? Uma outra coisa legal que tem nesse equipamento, aqui em cima, não sei se vai dar para ver, deixa eu mostrar aqui. Aqui em cima eu tenho um difusor, vem junto com o equipamento, vem, além desse aqui, eu acho que tem mais um também. Nós colocamos aqui no difusor a mangueira de silicone própria para ozônio e com esse difusor eu consigo colocar na água e ozonizar a água. Então eu ozonizando a água eu consigo fazer uma solução ozonizada. Na próxima aula a gente vai falar só disso e vamos ver como que a gente pode fazer uma solução ozonizada neste equipamento aqui, beleza? Então, galera, um equipamento versátil. Foi o único, tá? Se tiver outro, você pode falar aqui nos comentários aqui abaixo. Mas foi o único que eu encontrei com essas características, que eu conseguia ozonizar não só ambiente, mas também eu conseguiria ozonizar água, líquidos, porque é muito legal essa parte. Ainda mais que a gente que trabalha com processo de higienização, uma água ozonizada é muito legal, né? Então, se tem um equipamento que eu tenho todas essas características, foi por isso que nós escolhemos a OxyPower, porque além da água a gente consegue fazer o ambiente também, beleza? Então, galera, um equipamento robusto, né? A gente pode ver aqui, né? Ele é um equipamento robusto, né? Não faz feio onde a gente leva e é um equipamento assim que eu gostei, tá? Então é por isso que eu estou mostrando ele para vocês e também não só a aparência, né? Mas a gente se preocupa muito, né? Até primariamente a eficiência do equipamento, beleza? Tá, show, Gustavo, gostei, mas qual é a eficiência desse equipamento? Quanto de ozônio ele gera, né? Então essa é a pergunta. Quantos gramas de ozônio, né? Esse cara aqui ele gera? Bom, a máquina que a gente tem aqui, gente, deixa eu só mostrar para vocês aqui. Vamos lá. A produção de ozônio de gramas por metros cúbicos, a gente sempre mede assim, tá? Quantos gramas por metros cúbicos você consegue gerar por hora, né? Então, nesse caso aqui, essa máquina que eu tô, nós temos vários modelos. Eu tô com o OxyPower 13, né? Que é o mais potente da categoria. Então, geramos aqui 18 gramas de ozônio por metros cúbicos, né? O 18 ppm na água, né? 8.406 ppm no ar, né? Então, mas é mais conhecido essa forma aqui, né? Quantos gramas gera? É 12, é 10, né? Então é disso aqui que nós estamos falando, de gramas por metros cúbicos. Esse equipamento aqui gera na faixa de 18, tá? Eu acho que gera até mais, mas sempre por precaução tem um pouquinho menos, que conforme o fabricante gera 18, tá? Aqui nós temos uma tabelinha, isso aqui é uma tabelinha para a gente ter uma noção de tempo em algumas certas categorias que a gente pode utilizar. Por exemplo, aqui, ó, vamos falar aqui na última linha, que é o OxyPower 13. O OxyPower 13, usando até a tomadinha de 12 volts dentro de um carro, um veículo de passeio, eu consigo sanitizar ele em apenas 6 minutos. Então, colocando equipamento no carro, ligou lá, coloquei, em 6 minutos, ele consegue sanitizar o veículo, que é aproximadamente 10 metros cúbicos, né? Um veículo, um SUV, né? Um utilitário esportivo, 8 minutos. Uma van, eu consigo fazer em 12 minutos. Opa, 12 minutos. Já um ônibus ali, se ele tiver tudo limpinho, eu colocando o equipamento, em 30 minutos eu consigo fazer a oxisanitização
desse ônibus, né? Então, o que vai diferenciar da eficiência do equipamento? É a quantidade de ozônio que ele gera por hora, né? Então, por exemplo, se você vai comprar um equipamento menos potente, então vamos supor que o OxyPower 9, então um veículo, ao invés de você fazer em 6 minutos, você vai conseguir fazer em 30 minutos. Então é isso, né? O OxyPower 11, então você vai fazer em 12. Então você vai demorar o dobro do tempo para fazer aquilo. Não que você não consiga fazer, não é isso, mas você vai demorar um pouco mais. Quanto maior a área, mais você vai demorar, ok? Muitos gostam de falar de metros quadrados, tá? Então metros quadrados, gente, só para a gente poder entender uma coisa, metros cúbicos e metros quadrados totalmente diferente, tá? Então metros cúbicos é unidade de volume e metros quadrados é unidade de área, de superfície. Então, para ficar convertendo, isso é um pouquinho chato, tá? Mas só para vocês terem uma ideia aqui, através de metros quadrados, né? Então, vamos olhar aqui. Então, tem uma tabela aqui de tempo, por exemplo, em residências e ambientes profissionais. Então, por exemplo, um ambiente de 25 metros quadrados, né? Daria 60 metros cúbicos, considerando, gente, uma altura de 2,5 metros, tá? Então, uma casa aí, um ambiente, um escritório de 2,5 metros de altura, tá? Então, a gente consegue fazer aí 25 metros quadrados em apenas 10 minutos, né? Então, vamos pular. Um apartamento, né? Um apartamento de 60 metros quadrados, um apartamento relativamente pequeno, que é o que a gente mais encontra, 60 metros quadrados, em 20 minutos você consegue fazer todo o ambiente. Por exemplo, 100 metros quadrados, você faz em aproximadamente 25 minutos. Consegue fazer todos os ambientes da casa, né? Gente, isso daí vai depender, né? As portas têm que estar abertas. Se tiver uma obstrução, né, demora mais, né? Então, assim, o ideal é você fazer cômodo por cômodo, né? Faz ali, faz aqui que você consegue uma eficiência maior. Mas só para a gente ter uma ideia, né? Uma área grande, uma sala gigante lá de 100 metros quadrados, né? Que não tem nada impedindo do ozônio chegar até a superfície, nas coisas, né? Então você vai demorar esse tempo, né? A gente tem que ter um bom senso de fazer, por exemplo, eu vou colocar a máquina de oxisanitização no quarto e a gente quer que o ozônio se espalhe e faça a casa toda. Até dá, né? Mas a gente tem que o ideal é fazer cômodo por cômodo para poder fazer uma sanitização legal através do ozônio, beleza? Então tem que ter bom senso nesse caso aqui. Ó, gente, só mostrando como que funciona o equipamento aqui, nós vamos ter algumas aulas práticas, mas só mostrando algumas funcionalidades, né? Tem o botão liga e desliga, óbvio, né? Mas você pode colocar ele no ambiente a ser sanitizado, ligou o botão, o equipamento vai ligar, acendeu a luzinha, ok? Quando terminar, você volta e desliga o equipamento. Ah, mas a gente pode ficar exposto ao ozônio? Pode. A gente vai falar quanto que a gente pode ficar exposto ao ozônio, coisa do tipo, tá? Já a gente vai falar sobre isso daí. Então, além do botão liga e desliga, você tem o timer, né? Não sei se você dá para ver o timer aqui, ok? Né? O botãozinho de timer. Então, o timer, o que a gente faz? Vamos supor que num veículo, aproximadamente ali 10 minutos, né? 6 minutos, mas vamos falar 10. O que eu vou fazer? Eu vou girar o botãozinho até 10 minutos e vou deixar. Quando ele atingir os 10 minutos, ele vai desligar sozinho. Desligou sozinho, parou, beleza? Então, equipamento simples, fácil de usar, sem problema nenhum, beleza? Então tá aqui o equipamento e agora na próxima aula a gente vai falar sobre a solução ozonizada, como que a gente coloca o ozônio dentro da água para utilizar. Legal, hein? Vamos ver isso daqui agora.
Opa, vamos lá pessoal, próxima aula aqui, vamos falar ainda um pouco sobre a oxissanitização. O ozônio, ele pode ter várias formas. A primeira forma é o gás, né, onde ele transforma o oxigênio em ozônio, tal, faz toda aquela coisa que a gente já viu, o efeito corona, tal, maravilha. Mas também nós podemos fazer uma solução aquosa ozonizada. A solução aquosa é tudo aquela que vai como fluido água, tá, gente? Então, beleza, não vamos dar aula de química aqui, nem o objetivo. Então, vamos lá. O ozônio é um forte agente microbiano com alta reatividade em decomposição espontânea e em produtos não tóxicos. Então, a gente pode utilizar ele na forma líquida. Então a gente pressuriza e nós podemos pressurizar o ozônio na água e dessa forma a gente garante uma solução ozonizada, ou uma água ozonizada, né? O ozônio gasoso, ele obtém a partir do oxigênio do ar atmosférico também no ambiente. Então nós vamos pegar o oxigênio do ambiente, transformar em ozônio e fazer uma pressurização na água, transformando essa água numa solução ozonizada, certo? Nossa, Gustavo, como é que eu faço essa parada então? Consigo fazer isso no OxyPower? Consegue! A gente vai fazer isso agora de uma forma simples. Eu vou te mostrar como que você vai fazer isso, tá? Então aqui, junto com o equipamento, nós temos aqui a mangueirinha e eu vou colocar aqui no difusor aqui em cima. Consegue ver aqui o difusor? Então, colocando aqui, beleza. Maravilha. Colocando a mangueirinha no difusor, tá vendo? Aqui nós temos uma pecinha, né, que vai transmitir o ozônio para a água. Eu tenho aqui um borrifador, gente, só para vocês entenderem. Esse borrifador aqui é um borrifador de aproximadamente 500 ml. Eu vou abrir ele, tá? Vou abrir ele e eu vou colocar aqui dentro o difusor. Eu vou simplesmente ligar a máquina onde ele vai transferir o ozônio. Nós vamos fazer uma pressurização do ozônio aqui dentro da água. Eu vou colocar a máscara, gente, porque alguém vai falar que eu não estou usando máscara. Vou colocar aqui, né, porque gera o ozônio aqui, não vou ficar respirando o ozônio, né? Então, puder proteger um pouquinho, também vale a pena. Então vamos lá, ó, ligando a máquina. Então a nossa água aqui está sendo pressurizada. Deixa eu colocar aqui nessa outra câmera para a gente poder ver melhor. Não sei se dá para ver, tá vendo? Dá para ver aqui a água estava borbulhando, tá vendo? Ó, uma solução ozonizada. Quanto tempo a gente vai deixar aqui? Olha, de acordo com o fabricante, 1 minuto por litro. Então, se eu tenho 500 ml, 30 segundos já tá bom. Já deu 30 segundos? Tempo! ...30 segundos já se foi. E nós temos aqui a nossa água ozonizada. Tá? Só colocar aqui de volta. Tá aqui a nossa solução ozonizada. Ó. Uau! Cara, seguinte. O mais legal de tudo que a solução ozonizada, chega mais perto, vou falar para você. É melhor que cloro. Não mancha, mata as bactérias. Legal, né? E sem produto químico. Nós fizemos uma solução ozonizada. Gustavo, então quer dizer que se eu pegar uma solução de ozônio, passar aqui na minha mesa, pegar o paninho, microfibra, é a mesma coisa que eu estiver fazendo uma sanitização, limpando tudo, matando os vírus, bactérias, inclusive coronavírus? Sim. Show, né? Que produto químico você utilizou? Nenhum. Simplesmente uma solução ozonizada. Você tem como comprovar isso? Temos sim. Inclusive, eu não sei se vai estar pronto no momento que esse treinamento vai estar disponível para você, mas se não tiver, em alguns dias nós vamos providenciar um laudo teste virucida,
né? Então, um laudo comprovado que uma solução ozonizada ele é eficiente ao coronavírus, a família do coronavírus e vírus e bactérias. Isso aqui é fantástico, tá? Então, sem produto químico nenhum, você pega uma solução ozonizada, você consegue passar na superfície e você consegue fazer uma sanitização com uma solução ozonizada em apenas 30 segundos. Isso é uma coisa extremamente fantástica. Apenas com ozônio você consegue fazer uma desinfecção de qualidade e uma tecnologia totalmente verde, porque é sem produto químico. Tá? Agora uma coisa muito interessante, um dado muito importante. Quanto tempo essa solução ozonizada dura? Porque o ozônio nós sabemos que ele é instável, né? Logo ele se transforma em oxigênio novamente. Ok, entendemos isso. Por causa do efeito corona, maravilha. 5 minutos. Tá? Então você tem uma solução ozonizada em 5 minutos. Então ozonizei. Durante esse range aqui de 5 minutos, você tem que usar, tá? Depois de 5 minutos, o ozônio ele se decompõe, ele vira novamente oxigênio e você tem apenas uma água purificada, beleza? Então, eu fiz a solução aqui, legal, eu vou guardar aqui porque daqui a mais tarde eu vou usar. Não, tem que fazer a solução de ozônio. Você tem que usar ele na hora, tá? A não ser que vou usar aqui agora. Você coloca a solução, o ozônio novamente, ozoniza a água e utiliza, beleza? Então, quanto tempo? 5 minutos dura uma água ozonizada, a não ser que fica ali o ozônio ligado o tempo todo. Muita gente faz isso, né? Por exemplo, em sistemas de limpeza de frutas, verduras, aquários, né? Então é dessa forma que nós conseguimos ozonizar a água através de pressurização, né? Através daqui do difusor, um equipamento fantástico que pode nos ajudar. Gustavo, mas e aí, nessa questão aí da gente ficar exposto ao ozônio, qual que é a segurança, quais os cuidados que nós devemos ter? Nós vamos falar disso agora. Então, na próxima aula, a gente vai falar da nossa exposição ao ozônio, o que as regras falam sobre isso. Acompanhe aí na próxima aula. Beleza, gente? Então, vamos falar sobre segurança e certificação, né? Qual que é a forma de segurança, de exposição, né? As certificações que nós temos através do ozônio hoje no mundo. Vamos lá. Tem alguns artigos aqui que eu quero mostrar para vocês. Então, por exemplo, no mundo, nos Estados Unidos, afirmam que o ozônio ele é uma substância aprovada na aplicação aí na área de alimentos e afins, né? Então, por exemplo, o FDA nos Estados Unidos, ele classificou isso, Canadá, Japão, Europa e vários países têm uma tabela de exposição ao ozônio, quanto tempo um trabalhador, uma pessoa pode ficar exposto a uma quantidade de ozônios em determinado tempo. Só para a gente poder entender os limites de exposição humana no Brasil. Vamos lá, acompanhe comigo aí, leia na íntegra para não ter problema. No Brasil, os limites de tolerância de ozônio são de até 48 horas de trabalho por semana, sendo de 0,08 ml por metros cúbicos ou de 0,1, né, 0,16 miligramas por metros cúbicos, segundo a NR15 da portaria MTB. Então tem outra aqui, no Brasil a portaria da Anvisa, número 2576, publica no Diário Oficial da União, em 9/11 de 1977, regulamenta o uso do ozônio. Então, o uso do ozônio, do equipamento que gera ozônio, é totalmente regulamentado e o limite de tolerância que a gente pode estar exposto é 48 horas. Só para a gente poder entender, né? O equipamento que a gente está utilizando aqui, da linha de desinfecção da Alkit, com a tecnologia OxyPower, os aparelhos são ajustados para produzir ozônio dentro das concentrações adequadas para cada aplicação, considerando o volume de tempo e parâmetros de segurança. Então, por exemplo, o equipamento que nós mostramos para vocês, da linha de ar, produz entre 0,6 e 0,8 ml
por metros cúbicos. Estão sendo adequados pela portaria da MTB, que nós vimos ali no slide passado, tá? Então quer dizer o quê? Que a exposição das pessoas é mínimo, sendo que os limites de tolerância de ozônio são de até 48 horas por semana. Então, só para a gente entender, gente, 48 horas por semana é muita coisa, tá? Então, quanto tempo a gente vai ficar exposto ao ozônio? Na hora que a gente liga o equipamento e na hora que a gente vai desligar o equipamento. Ou às vezes você nem precisa desligar, porque alguns equipamentos têm timer, ele desliga sozinho, às vezes o ozônio já se dissipou, você nem fica exposto ao ozônio, tá? Então, só para a gente poder entender. Então, vamos fazer uma conta aqui rápida, foi a conta que eu fiz, que é para mim entender. Por exemplo, 48 horas por semana. Se eu for trabalhar com a máquina de ozônio de segunda a sexta-feira, porque eu não gosto de trabalhar nem de sábado nem de domingo, porque eu descanso. Se você descansa também, legal. Então tá, sábado de segunda a sexta com ozônio, você, por dia, você pode ficar exposto com o ozônio ligado ali umas 10 horas. E isso, em geral, não acontece. A exposição é mínima. Então acontece quando você liga o equipamento, você ligou ali, você ficou lá exposto um minutinho, foi embora, ligou, desligou, entendeu? Então, e isso é o que os limites aqui a lei fala, né? Então vamos lá, né? A portaria da MTB, cadê a portaria da MTB? Aqui, aqui, a portaria da MTB fala que é 48 horas de trabalho por semana. Então, gente, tranquilo, não vai matar ninguém. O ozônio, ele mata todo o organismo vivo, micro-organismo, tal, né? Mas com certeza você não vai se fechar numa sala com o ozônio ligado, sem oxigênio nenhum, quase. Não é isso, tá, gente? Não é isso, tá? Não pode, né? Realmente, ninguém vai fazer isso. Então, tira animalzinho, retira pessoas, então não pode estar ninguém no local. Isso é uma coisa óbvia, tá bom? Ninguém vai morrer por causa disso. E eu falei, meu Deus, e agora? Né? Então, não é. Então, a exposição é mínima, nós podemos ficar tranquilos. O equipamento que nós estamos utilizando é adequado para isso, sem problema nenhum, né? O limite de exposição humana é mínimo, então nós não precisamos criar nenhum caso, nenhum assunto com isso. Porque, Gustavo, quer pôr uma máscara? Bota a máscara, vai lá, liga a máquina do ozônio, faz o que tem que fazer, tá tranquilo, tá adequado, tirei a máscara errado, né? Tudo bem. Mas é isso daí, certo? Limite de exposição humana, 48 horas por semana, tá tranquilo. Beleza? Eu acho que essa parte ficou bem entendida. Tem alguma dúvida? Coloca aqui nos comentários abaixo, a gente vai te respondendo sem problema nenhum. Vamos lá, próxima aula então. Opa, legal, tá gostando das aulas? Show de bola, viu? Esse aqui é um dos cursos que nós temos gratuitos, nós temos outros também, dá uma pesquisada sobre treinamentos de limpeza de estofados que nós temos, e eu tenho sanitização, tenho certeza que você vai gostar bastante. Mas vou te dar uma dica aqui bem legal sobre prestação de serviço. Nós estamos vendo, cara, que legal, que equipamento legal, como é que eu vendo isso? Como é que eu faço para trabalhar com a oxissanitização? Como é que você faz, Gustavo? Bom, eu vou falar um pouco o que eu faço, mas primeiro vamos dar aqui uma visão geral. Olha, você pode trabalhar com veículos, tem um monte de coisa aqui que a gente escreveu. Por exemplo, veículos, desinfecção de ambientes, purificação de ar, eliminação de mau odor, né? Então vamos falando aqui para a gente poder... vou te dar uma ideia aqui, vamos falar de modo prático, né? Eu não gosto muito de slide, porque slide prende muito a pessoa, né? Não sei você, mas eu não gosto muito não. Mas vamos lá, vamos colocar eu aqui para falar. Vamos falar, veículos, Você que trabalha hoje no setor automotivo, eu trabalho com lava-jato, eu trabalho com veículos, com polimento e um monte de coisa, tá joia, cara, maravilha. Como que você pode colocar a oxissanitização no teu mercado? Então imagine, hoje nós estamos vendo uma época de pandemia, as pessoas querem sanitizar o veículo, né? O veículo, para a gente poder
sanitizar um veículo ou qualquer outra superfície, uma coisa muito importante, tá? Ela tem que estar limpa, superfície toda limpa, tudo muito limpinho. Não adianta nada sujo você fazer, ligar a máquina que não vai fazer milagre, tá? Então você tem que limpar toda a superfície. Então, para uma oxisanitização funcionar muito bem no veículo, ele precisa estar o quê? Limpo. Então, se você limpa o carro, você está com a faca e o queijo na mão para fazer uma oxisanitização. Você tem um lava-jato, você lava carro em domicílio, ofereça a oxisanitização, né? Então, uma dica, ofereça a oxisanitização, ganhe a limpeza do carro de graça. Nossa, como assim? Enfim, o carro não tem que estar limpo? Limpa o carro de graça e vende a oxisanitização. Às vezes a limpeza do veículo custa 30. Quanto custa uma oxisanitização? 100. Então foi um combo ali de 100, você deu a limpeza de graça. Mas qual foi o custo e o tempo de uma oxisanitização? Foi mínimo. Você entendeu? Então, gente, vai depender da sua estratégia, tá? Não estou falando aqui de valores, não vou falar de valores. Valores, quanto eu cobraria num carro? Né? Eu nem vou responder isso, porque assim, vai depender da sua estratégia, vai depender de quanto que as pessoas cobram. Não tem ninguém no mercado. Então, se você não tem nenhuma referência, você pode colocar o preço que você quiser, que eu tenho certeza que a pessoa vai querer. Então por exemplo, num veículo, né? Um veículo, por exemplo, com um cheiro impregnado de cigarro. Gente, impregna, né? O ozônio, com o carro limpinho, com certeza ele retira o cheiro de cigarro. Matéria orgânica, né? Cheiro de peixe. Foi bem engraçado. Até um colega falou assim, que eles derramaram camarão. Abriu o camarão no carro, derramou tudo, virou um fedor de não sei explicar. Então, limpando o ozônio, ele consegue matar essas matérias orgânicas, né? Por exemplo, restaurantes, restaurantes que, sabe, quando você já entrou num restaurante para almoçar ou algo assim do tipo, que você saiu assim cheirando fritura, que você fala, meu Deus, aquele cheiro, entendeu? Então, assim, a oxisanitização, ela consegue eliminar esses mal odores, né? Então, tanto que restaurantes, assim, de grandes portes, eles têm esse processo de oxisanitização. Tá, então, eu vejo isso daí, mercado automotivo, né? Então, o pessoal utiliza também câmeras frigoríficas, né? Galera da limpeza de sofá, puxa vida, isso é fantástico. A gente que lava sofá, dá para usar a oxisanitização em sofá? Com certeza, lógico que dá. Por exemplo, vou te dar um exemplo simples. Você está lavando um sofá na casa do cliente e tal, e você oferece para ele uma oxisanitização num dos quartos. Quantos quartos tem aqui? Tem 3. Olha, vamos fazer uma oxisanitização? O que é isso? Explica o que é. É um processo de matar vírus, bactérias através do ozônio. Enquanto você está lavando o sofá, você vai lá, coloca a máquina no quarto, abre as portas do guarda-roupa, faz uma oxisanitização no quarto da pessoa. Cada quarto vai demorar o quê? 5, 10 minutos? Enquanto a máquina está trabalhando, você está lá lavando o sofá. Qual foi o seu custo? Entendeu? Nenhum. Lavando o sofá, você ganha uma oxisanitização em um dos quartos da tua casa, né? Nossa, como é que é isso daí? Entendeu? Então, é igual o McDonald's, né? O McDonald's por mais R$1 você ganha batata grande, né? Então, qual que é o seu combo? Qual que é a batatinha grande sua? Entendeu? Então, quanto que eu vou cobrar? Então, eu não sei quanto que você vai cobrar. Então, quantas pessoas que você conhece que faz isso, né? Então, você já pensou, por exemplo, em vender uma oxisanitização? Por exemplo, você vai desinfetar o sofá com uma solução ozonizada. Após a limpeza, você vai aplicar uma água ozonizada no estofado para poder fazer uma desinfecção. Cara, que legal! Dá para fazer isso? Lógico que dá. Né? É comprovado? Sim. Então você pode fazer tudo isso. Isso é todo um diferencial que você pode agregar. Às vezes, talvez você não vai nem cobrar mais, mas pode ser talvez o seu diferencial.
o que você pode fazer para se diferenciar e destacar, né? Então você pode fazer isso. Então, gente, tem muita coisa para você fazer. A oxisanitização nós podemos utilizar em vários lugares. Então, só para você ter uma ideia, aqui nós fizemos em veículos, nós fizemos em condomínios, nós fizemos em apartamentos, nós fizemos em hotéis, certo? Nós fizemos, por exemplo, além da limpeza de estofados em determinados ambientes que estava com cheiro de mofo, nós completamos com a oxisanitização. O cliente fez assim, uau, cara, que legal, como é que funciona isso daí? Quanto fica para fazer no meu carro? Vocês fazem no carro? A gente faz. E na minha casa? Eu falei, dá para fazer também. Entende? Então, galera, é algo para acrescentar. Então, você que está no mercado hoje de higienização, você tem que ter. Está no mercado de sanitização, você que trabalha com controle de bactérias, seja na linha automotiva, seja na linha residencial, você precisa ter. Isso é legal, isso é o diferencial, controle de bactéria, né? Então, a prestação de serviço na área da sanitização, da oxisanitização, ela é essencial, né? Então, por exemplo, você que está trabalhando com sanitização, se você não trabalha com sanitização, nós temos um treinamento muito legal que eu tenho certeza que vai te qualificar para você fazer uma sanitização de qualidade. E a oxisanitização é uma coisa que complementa, né? Que você consegue fazer algo a mais para o cliente para você fazer uma entrega de uma desinfecção de ambientes totalmente eficaz. Coloquei algumas aulas práticas, algumas coisas simples que nós fizemos apenas para te dar uma ideia, para te dar um norte, para te dar um rumo, né, nessa parte da oxisanitização. Eu tenho certeza que você vai gostar. Obrigado por comparecer ao nosso treinamento e poste aí embaixo se você gostou, beleza? Valeu, gente, grande abraço, fique com Deus, até a próxima.